Bora lá? Então tá ok. Então, boa noite. Bem-vindos a mais um Pós-TV aqui no Estúdio Híbrido. Eu sou o Marcelo Monteiro, artista visual e um dos proprietários aqui do estúdio. A gente está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Esse Pós-TV segue na linha sobre o audiovisual. Hoje eu tenho dois convidados ilustres, queridos. Marcos Mello, que é responsável aqui por uma das salas de cinema mais underground e alternativa, que nos proporciona um rico material, a PF Gastal. Temos também aqui o Dirney Prats. Dirney é artista visual, trabalha basicamente com vídeo e fotografia, né, Dirney? Então, eu sou o Marcelo Monteiro, como hoje eu falei, também trabalho com vídeo e gravura e outras cositas. Vamos começar então hoje, você se apresentando, falando um pouco das suas trajetórias e do que andam fazendo. Bom, boa noite aos nossos espectadores, aí, aos meus companheiros de programa hoje. Bom, eu sou, como o Marcelo já falou, sou Marcos Mello, eu sou natural de Santa Cruz do Sul, interior do Rio Grande do Sul, mas moro em Porto Alegre desde o início dos anos 90. Trabalho especificamente com cinema desde 96. Na coordenação de cinema, vídeo e fotografia da Secretaria Municipal da Cultura, né? Nesse setor, uma das minhas atribuições é fazer a programação da sala PF Gastal, que é uma sala do chamado circuito alternativo da cidade, né, que tem essa preocupação de mostrar a produção que está fora, né, do eixo, para usar uma expressão tão cara a gente, né, e fora dos grandes circuitos exibidores, dos circuitos distribuidores também. A gente tem uma preocupação de trazer muito material inédito, não lançado comercialmente no país, né, e mesmo dar espaço à produção independente, que nem tem essa intenção, né, de ter uma distribuição tradicional, comercial, via distribuidoras, né. Então, esse é o perfil de programação da sala, que já tem mais de 15 anos, né, de existência. Vai completar 15 anos de existência. Além disso, eu também sou crítico de cinema, né, eu sou um dos editores da revista Teorema, que é uma revista
que é editada aqui no Rio Grande do Sul desde 2002, né? Eventualmente também dou aulas, né? A minha última experiência foi num curso de especialização da PUC-RS, um curso chamado Cinema Expandido, né? Onde eu trabalhei justamente com essa questão tão contemporânea, né, do cinema expandido, do cinema que sai dos seus espaços tradicionais de exibição e começa a se espalhar por todos os lugares, né, desde galerias de arte, museus, até a web e a rua, sendo produzido de diferentes maneiras, né, pelas mídias móveis, pelos celulares, pelas câmeras, novas câmeras digitais, super portáteis, que vão possibilitar uma super democratização, né, da produção e da difusão de cinema, né? E esse é um tema que tem me interessado bastante, né, nos últimos anos. Acho que muita coisa boa tem surgido daí, muita coisa boa ainda irá surgir, né? E então essas são as minhas principais frentes de atuação, né? Passar então aqui para o meu parceiro Dirney. Bom, eu sou também natural de Porto Alegre, né? Sou artista visual, trabalho com vídeo e desde 2004, mais ou menos, comecei a trabalhar ainda com a extinta VHS, meus primeiros filmes são feitos em fita VHS. A partir de 2006, então, eu acho que a partir de uma mostra que aconteceu em São Paulo, onde teve curadoria do Lucas Bambosi e do Mário Ramiro, eu tive contato, então, com o Nelton Pellins, que é um outro artista aqui de Porto Alegre, e a gente começou a trabalhar juntos. A gente formou um coletivo chamado Cineágua, que trabalha com essas questões do cinema expandido, né? O que aconteceu na realidade é que nós dois, assim, a gente tem muita influência o nosso trabalho, na realidade, de vídeo, ele é muito mais influenciado por artistas, na realidade, do que por cineastas, né? Então, os primeiros trabalhos do Cineágua, eles foram mais voltados mesmo para a galeria, mas acabou que por questões assim do próprio movimento do cinema e tal, alguns desses filmes começaram a participar de mostras de cinema também, mostras de cinema expandido, né? Então participamos do Cine Esquema Novo, que é uma mostra que já tem mais ou menos um caráter, né, de investigatório nesse sentido, as mostras do Filme Livre. E a partir daí começamos a organizar também algumas mostras, né? Eu acho que no próprio Motomix a gente teve um contato com alguns artistas que trabalhavam com cinema e que eram artistas plásticos que trabalhavam com cinema. E a partir desse primeiro encontro, né, surgiram as mostras do Cineágua. A primeira aconteceu lá no Ateliê Livre, eu acho que tu estava junto, né, Marcelo? Organizou junto com a gente uma semana. E acabou culminando também num encontro onde o Marcelo participou, o Marcelo Gobato, algumas pessoas se reuniram para discutir sobre o vídeo. Eu acho que naquele momento foi bem um início assim, de movimentação nesse sentido, né? Bom, o Cineágua continua a 1000 por hora, né? A gente tem trabalhado não só com as questões do cinema, mas trabalhando de uma maneira mais efetivamente com as questões das artes plásticas, né, e o cinema tangenciando isso. E eu acho que a gente está com uma mostra, e o Nelton está com uma mostra em Florianópolis agora, que se chama Cinema do Acaso, que justamente lida com essas questões do cinema, mas usando suportes como a fotografia também, né, e várias outras coisas, outras linguagens que tangenciam o cinema. E talvez por isso esse nome, né, Cinema do Acaso, porque o cinema ele surge de uma maneira muito casual, assim, nessa mostra, né, mas tem muita referência também do cinema. Eu acho que é isso. Pois então, vamos entrar nessa questão, quer dizer, sair da questão da rua e ir para os espaços que a gente acha que são os espaços convencionais de cinema, né, de apresentação. No nosso caso aqui, tu está representando um espaço hiper importante dentro da cultura local, né, que se predispõe justo a
um debate e focar em uma produção independente, né? Aí eu queria saber assim, como é que se dá o contato entre a PF Gastal, se é uma coisa institucional, ou se é própria tua, da tua pesquisa, de ir atrás desses nomes, essas pessoas te procuram lá para mostrar esse material, como é que se dá esse tipo de... Se dá das duas maneiras, né? Na verdade, eu acompanho, né, a produção, as coisas interessantes que estão sendo produzidas, né? E aquilo que é possível exibir, a gente vai atrás, né, e exibe. E também nós somos muito procurados, né, com propostas de exibição, né? O nosso atual coordenador de cinema, vídeo e fotografia, o Bernardo de Souza, ele também é muito interessado nessas questões, né, das relações entre cinema e arte contemporânea. Inclusive ele é um dos curadores da Bienal do Mercosul, da próxima, né? Então ele abre muito espaço para essas exposições de cinema expandido, né, que eventualmente acabam também acontecendo exibições na própria sala PF Gastal. Né? A gente tem 2 galerias de fotografia e que a gente também usa para exposições de videoarte, né? E a gente procura fazer alguns projetos integrados, né? Em que a exibição acontece tanto no espaço expositivo, né, das galerias, quanto na sala PF Gastal. Né? Um exemplo é uma exposição que a gente realizou há 2 anos, do Kenneth Anger, que é um grande nome do cinema experimental, né, americano. A gente trouxe uma exposição dele que foi montada na Alemanha, em Berlim, onde os filmes dele, na verdade, eram expostos na galeria, né? A ideia era montar uma grande instalação com telas suspensas, onde os filmes dele eram projetados em looping, né? E a gente também projetou os filmes dele na sala de cinema, que é o espaço original para o qual eles foram concebidos, né? O Kenneth Anger, inclusive, veio a Porto Alegre, participou, né, da abertura da exposição, foi muito bacana. E então a gente vai atrás disso, né? A gente procura, né, se informar o que está rolando no circuito e vai atrás disso. Porque tem muita coisa, né, interessante para mostrar. Se a gente tivesse mais salas, certamente a gente teria mais coisas a mostrar, e mais orçamento também, né, porque também exibir vídeo, né, videoarte, cinema expandido, é muito caro, né, ainda. Tu exibir isso na galeria, porque tu precisa de equipamentos, né? Tu precisa de projetores bons e com uma boa qualidade de definição e tal, então acaba sendo caro. Eu tenho uma curiosidade até para saber como é que vocês lidam com esse tipo de equipamento. Eu me lembro que logo quando abriu a PF Gastal, uma das coisas que me chamou a atenção era o projetor que vocês tinham conseguido, que eu posso estar enganado, mas eu me lembro vagamente disso, que tinha uma opção maior de bitolas, né, né, vocês tinham ali uma estrutura para apresentar material em 16 milímetros, enfim. Né, e aí como é que foi se dando? Porque agora, imagino eu que hoje o equipamento até de vocês tenha mudado bastante, né, porque se mudou tudo, né, mudou a questão toda. Quando a sala inaugurou em 99, a gente tinha um projetor novo, né, um projetor alemão, que é muito bom, né, da marca Kinoton, que é uma das melhores empresas produtoras de projetores para cinema, e é um projetor que ele tem as 2 bitolas, ele é 35 milímetros e 16 milímetros, né.
no começo, ali no final dos anos 90, início dos 2000, a gente usava bastante até o 16mm, mas hoje em dia praticamente não tem mais nada para se exibir em 16mm. Infelizmente é uma bitola que caiu muito em desuso e ela foi substituída, né, pelo vídeo, né? A gente também tinha projetores em Super 8, a gente fez projeções em Super 8 muitas vezes, e também, desde o início, um projetor de vídeo, né? Que atualmente nós estamos no nosso terceiro projetor, né? O ano passado nós adquirimos um projetor de última geração, de alta definição, né? Que tem uma qualidade ótima de projeção, mesmo quando a gente exibe um filme em DVD, a qualidade é muito boa, assim. Quando exibe em HD, então, em Blu-ray ou numa mídia HD, fica, olha, estou para te dizer que muitas vezes melhor que o 35mm, especialmente porque as cópias em 35 hoje são cada vez mais raras, né? Elas não têm sido substituídas, então se eu quero passar um filme de 10 anos atrás, eu vou passar com uma cópia de 35mm velha, né? Arranhada, já desbotada, já arrebentada e tal. E essas cópias digitais de alta definição são perfeitas, né? O som, a imagem é perfeito. Então a gente, isso nos garante uma mobilidade muito grande, a gente consegue exibir muita coisa em função disso, né? Isso tem facilitado muito, assim, a realização de mostras, né? O que não impede a gente de continuar usando o formato tradicional do 35mm, né? Por exemplo, a gente vai fazer agora em junho uma mostra do Béla Tarr, que é um cineasta húngaro, que é praticamente desconhecido no Brasil, nunca teve seus filmes lançados comercialmente no Brasil, mas é um grande diretor que trabalha muito bem com preto e branco, né? Faz com os filmes dele, ele prefere trabalhar com preto e branco, com longuíssimos planos sequência, né? E a gente vai está exibindo essa retrospectiva do Béla Tarr toda em 35mm, com cópias que estão vindo, né, da Europa e tal, mas a gente tem essa possibilidade, né, de fazer uso de várias bitolas, vários formatos de exibição. Falando em formatos de Ernei, eu sei que tu é um artista que se aventura, né? Até como tu falou mesmo, tu veio do VHS e hoje a gente tem uma possibilidade riquíssima, né? Dessa mistura, aliás, de poder ter essa possibilidade de querer fazer alguma coisa, pegar alguma fita VHS, digitalizar, misturar com um iPhone ou, né, um dispositivo móvel. Eu queria saber, assim, na prática da tua criação, como isso se dá, assim. Eu sempre trabalhei acho que um dos primeiros trabalhos que eu fiz, estava passando agora há pouco ali, que foi o Timor Mortis, que foi um filme que passou em algumas mostras, acho que passou no Cine Escama Nova aqui também, na mostra do filme livre. São fragmentos de imagens, né, captadas com VHS, de telefone celular, e isso eu estou falando em 2005, assim, que é bem no início, quando os primeiros, as imagens são bem precárias, assim, né. Eu gosto dessa coisa da imagem precária também, dos primeiros celulares, né, e ele é feito com câmeras de webcam, com celular, com VHS, com várias coisas, filme digital também, na época, né. Sempre me interessou essa coisa de misturar. Eu me lembro, falando sobre equipamento, eu me lembro que esse filme, quando esse filme foi selecionado para uma mostra no Rio de Janeiro, no Festival Internacional de Curtas, e foi exibido numa tela gigante, né? É um filme que foi feito numa galeria, para uma mostra, e acabou entrando nesse festival, e eu fiquei impressionado com a qualidade da projeção, porque apesar de ser
ter sido feito com material super precário, assim, né, VHS e celular, essas coisas, né, a imagem super tosca mesmo, né? A qualidade me surpreendeu bastante, né? E foi uma coisa impressionante também ver o tamanho dessa imagem, né, projetada numa tela de cinema. Para mim foi uma coisa muito, na época, chocante, assim, porque não foi feito exatamente para isso e acabou nessa situação. Mas isso se dá assim na hora que tu está criando o vídeo, de tu já prever para onde ele está sendo feito. Tu tem esse... Ou o teu vídeo é uma obra solta que ele pode ser projetada na rua, dentro de uma sala, numa galeria? Ele não foi feito para um espaço específico, né? Eu acredito que ele pode transitar tranquilamente, inclusive a maioria dos trabalhos que a gente faz no Cineágua são trabalhos que têm essa condição de transitar mesmo entre o espaço da galeria e o espaço da sala de cinema, e algumas vezes até espaços que não são nem galeria nem sala de cinema, um espaço na rua, alguma coisa do tipo, algumas mostras que... Aquela que a gente organizou no Ateliê Livre, por exemplo, foi num vão, numa escadaria, né? Mas eu costumo, quando vou construir o filme, vou juntando alguns pedaços de material e trabalho muito com imagem de arquivo. Eu tenho... Não desgravo, né, as fitas VHS que eu tenho, eu vou acumulando isso. E essas fitas, eu lembro de tal imagem, vou fazendo algumas associações entre as imagens que eu tenho. E, claro, são coisas feitas em tempos diferentes, tá? Com VHS, com digital, com telefone celular, mas não me interessa muito a procedência dessa imagem, né? Me interessa mais mesmo a imagem e o quanto ela pode influenciar nessa justaposição que eu faço de fragmentos, assim, né? Mas isso foi uma fase mais inicial, assim, de trabalho. E em 2007 eu comecei a trabalhar com apropriação de imagem, né? O que aconteceu na realidade foi que eu comecei a comprar fitas de VHS. Foi mais ou menos em 2006 que aconteceu isso. As locadoras começaram a trocar o acervo de VHS e eu comecei a comprar muitas dessas fitas. É muito barato também, né? Muito barato. Eram R$2 uma fita. Eu saía para comprar um pão e aproveitava e já comprava uma fita de VHS. E comecei a ver muito filme também, né? E ver muito filme, comecei a pensar nas possibilidades de alguma maneira, criar alguns desvios para essas coisas que eu estava vendo, né? Então, essa série que acabou começando em 2006, mais ou menos, se chama Ficções Apropriadas. Para esse momento se chamava a série, né? Depois ficou só Ficções Apropriadas. Ela é feita praticamente só de filmes... praticamente não, ela é toda feita de filmes de VHS, né? São coisas antigas, tem filmes que não são muito conhecidos e tal, mas eu brincava com essa coisa do cinema, assim, tentar apropriar essas imagens que eu via e tentar trazer para alguma coisa que tivesse significância para mim, para minha vida, para as minhas expectativas e tal. E disso surgiu, então, essa série Ficções Apropriadas, e eu venho trabalhando com apropriação desde então, né, desde 2007, desde 2006. E tu já esbarrou em alguma dificuldade dessa apropriação? Assim, tu tem algum cuidado com relação a direitos autorais, alguma coisa assim? Isso é uma coisa que... Eu, quando comecei a fazer as apropriações, eu comecei a trabalhar com filmes de 1930, porque tinha uma ingênua ideia de que esses filmes estariam já com direito autoral, seriam liberados e tal, né? Depois eu fiquei sabendo que a história do direito autoral são 100 anos, né? Então os filmes não têm direito autoral, mas assim, eu nunca me preocupei com isso. Né? Os filmes são exibidos e tal, eu não ganho dinheiro, logicamente, com isso, né? Nunca ganhei. É mais uma brincadeira que acaba me rendendo uma certa... certo status e tal, mas nunca me preocupei assim com a questão do direito autoral, não. Acredito, né, os filmes todos, no final dos filmes eu acredito no nome do diretor, o ano, todo o material que eu estou usando, mas eu não sei sinceramente as implicações assim disso, né? Não sei como é que... E na PF Gastal, como é que vocês lidam com esse tipo de burocracia dentro do mundo do audiovisual? Bom, a gente, por ser uma sala pública e tal, né, a gente procura, né,
respeitar essa legislação aí dos direitos autorais sempre que possível, né? Então a gente, quando a gente exibe, por exemplo, filmes que não têm distribuição no Brasil, né, que não foram lançados, não serão lançados e tal, a gente faz um contrato com o distribuidor internacional do filme, né, diretamente com o produtor. Isso é negociado de caso a caso, né? Quando o filme tem distribuição no Brasil, aí é diretamente com as suas distribuidoras, né? A gente abriga alguns projetos, né, que, na verdade, a gente não se preocupa com isso. Um deles é o projeto Raros, né, que é um projeto que já existe há algum tempo, que a ideia do projeto Raros era justamente exibir aqueles filmes que nunca tiveram distribuição no Brasil, ou se tiveram, sumiram do mapa, né? Aí essas sessões a gente faz uma sessão única, com entrada franca, né, bem no espírito cineclubista, assim. A gente também tem abrigado algumas sessões da revista Aurora, que é uma revista de crítica de cinema nova que tem aqui no Rio Grande do Sul, e eles têm feito uma sessão mensal chamada Sessão Aurora, e aí eles que se responsabilizam pelos filmes, e eles não se preocupam com a questão do direito autoral, né? Bem numas, assim, de cinema de guerrilha, assim, que é importante mostrar o filme, né? São filmes que nunca foram grandes estouros comerciais e, aliás, nunca tiveram essa pretensão, né? Então, a gente acredita que não tem problema em relação a isso. É mais importante mostrar esses filmes. São filmes de autor que boa parte deles, os autores não estão mais vivos, ou se estão, não se oporiam à exibição, né? A gente até agora estava falando com o Leonardo do Bonfim, que é o curador desse projeto, né? Na última sessão Aurora ele queria exibir um filme do Luiz Rosenberg Filho, que é um cineasta brasileiro, né, ligado ao cinema experimental, e ele procurou o Rosenberg para exibir um dos filmes dele na sessão Aurora, não teve resposta a tempo, né, e a gente substituiu, né, por um outro filme, mas na próxima sessão provavelmente será com o filme do Rosenberg, porque a autorização chegou depois, né. Então, sempre que possível a gente procura, né, respeitar isso, mas eu acredito que nem sempre é possível, né, respeitar isso, pela minha experiência mesmo, e muitas vezes, se tu for te prender essa questão assim, só vou exibir se tiver a liberação, a autorização, tu não vai conseguir exibir, né, e quem será prejudicado será o autor da obra, que vai deixar de ter o seu trabalho divulgado por idiosincrasias de seus herdeiros, a ganância dos seus herdeiros, né? E na ponta, né, o próprio espectador, que não vai poder ter acesso a essa obra, né? A gente vive um momento em que essa questão dos direitos autorais, ela efetivamente precisa ser rediscutida, né? Ela é uma questão muito polêmica, né? As legislações de direito autoral, elas são territoriais, né? Quer dizer, cada país tem a sua, né? A internet vai implodir com isso completamente, então a gente está muito desatualizado em relação a isso, né? E isso precisa ser rediscutido, repensado, né? E eu não acredito que uma sala em qualquer lugar do mundo vai ser
processada, ou seu programador será preso, seu diretor será preso por estar exibindo um filme bacana, colocando na roda a obra de um artista importante, especialmente porque essas sessões não têm fins comerciais, né? A gente não está, quando a gente faz uma exibição sem autorização, a gente não está lucrando, a gente não está fazendo que nem os piratas que estão, sei lá, pirateando o último Tom Cruise na esquina, né? Que esse sim tem um objetivo claramente comercial, mas na verdade o que a gente exibe são trabalhos basicamente autorais que não têm essa intenção do lucro, né? Então a gente acha que está protegido por isso. Eu me lembrei agora de um coletivo que se chama Filé de Peixe, que eles trabalham com essa questão, né? Eles têm montam uma banquinha de CDs, como os camelôs, assim, de rua, só que é para vender trabalho de videoarte. Então tu encontra ali coisas que tu, de repente, eu pelo menos encontrei várias coisas que eu nem sabia que com essa história do coletivo, né? Eles vendem a um preço super barato, assim, R$13, e gera essa discussão realmente, assim, né? Da história do direito autoral, apropriação e tal. É uma coisa bem interessante, né? O trabalho deles. E tu faz uso das redes sociais ou da internet para mostrar o teu trabalho? Olha, no início, YouTube, mas eu tenho postado muito pouco, assim, eu não tenho participado muito, assim, não tenho mostrado o trabalho na rede, assim, né? Mas os espaços para onde tu manda o teu material, o teu trabalho, tu descobre a partir de onde, assim? São alguns são editais, né? Então, através da rede, claro, eu vejo através de reportagens e tal, mas geralmente eu costumo mandar para edital, abertura de espaço para exposição, alguma mostra também de filme, né? Mas aí, mas assim, tipo, como tu estava falando antes do projeto aquele do Ateliê Livre, eu me lembro que tu juntou um número bem grande de participantes, né? Tu mantém um contato, vocês trocam esse tipo de informação, olha, está acontecendo um edital em tal lugar. Sim, tem um artista de Minas, é o Joacélio Batista, e ele montou, então, ele tem um grupo que é justamente para isso, assim. Então, tem várias pessoas, assim, pessoal de Minas Gerais, pessoal de São Paulo, Delani, Carlos Magno Rodrigues, Sávio Leite, tem o Carlos Sansolo, do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma redezinha ali que toda vez que tem alguma chamada, assim, né, para exibição de vídeo, fora do Brasil, mesmo no Brasil, tem esse link, mas é um grupo fechado, assim, né, não é o que a gente utiliza, assim, e claro, mantém contato com eles, né. Talvez agora, em agosto, eu vou para Belo Horizonte de novo e estou indo para lá já para a gente tentar desenvolver um projeto coletivo, uma rede entre Minas e Porto Alegre, assim, tentar fazer um filme de uma maneira meio... Não sei ainda como é que vai funcionar a história, mas a gente vai tentar estabelecer um filme que seja feito uma parte em Minas e outra em Porto Alegre, e essa coisa vai acontecendo, enfim, vai se dando dessa maneira. Assim, muito legal. Isso me fez lembrar, esse ano que passou, eu assisti uma aula com o Bruschi, Paulo Bruschi, e ele nos fez botou uma lenha na fogueira em relação, porque ele foi pioneiro nas artes plásticas do Brasil, nessa questão do correio, de se apropriar do correio. Ele foi o primeiro artista a usar um fax para fazer uma história colaborativa entre vários países do mundo. Ao mesmo tempo, os artistas mandavam um trabalho via fax. E aí, no final da aula dele, ele colocou essa questão de que hoje ele está vendo toda essa facilidade de comunicação através da web e tal, e ele não vê os artistas visuais se apropriarem de uma maneira mais significativa desse equipamento, assim, só se usa para se mostrar trabalho, né, para mostrar o próprio trabalho. Mas, tipo, isso que tu comentou agora de, sei lá, fazer um filme à distância, né? Essa semana, 2 semanas atrás, eu vi um documentário sobre
maus tratos obstétricos, né, que é de uma mulher, eu acho que são duas diretoras, se não me engano, não sei, é brasileiro, e ela montou um documentário com depoimentos de mulheres que sofreram maus tratos no parto e tal, só por depoimento em webcam. Ela lançou o convite, as pessoas gravavam seus depoimentos, mandavam para ela, e aí ela e mais uma parceira, parece, que faziam a edição, tá na rede. Tipo, para mim isso é se apropriar do A equipamento. segunda mostra que a gente fez, que aconteceu na PF Gastal, inclusive, uma mostra de filme livre, foi toda organizada via rede, assim. A gente mandou os convites para as pessoas e a gente foi organizando tudo. Eles mandavam os vídeos através de e-mail, por arquivos, né, de e-mail, e a gente foi organizando e foi tudo montado pela internet, assim, né, tudo pela MSN e tal, de conversa e tal. E é uma coisa fácil de fazer quando se trata de vídeo, assim, né, super tranquilo, porque Sim, hoje a gente espaços, pode... né, YouTube e tal, então posta lá o vídeo. E hoje a gente tem uma possibilidade de mandar um vídeo de menos de 2 GB pelo e-mail, né? Então tá mais fácil, né? E o vídeo ele possibilita isso também, não é que nem uma gravura ou uma pintura, alguma coisa, né? O vídeo tu pode postar tranquilamente, uma fotografia também, eu acho, acredito. Justamente. Mas vamos falar sobre um outro tema, assim, porque aqui a gente está falando de audiovisual, mas ao mesmo tempo a gente fala um pouco de cinema, um pouco de artes visuais, né? Tipo, vocês acreditam que hoje, porque até um tempo atrás era fácil de tu distinguir uma coisa da outra, e hoje, como é que está essa relação? Onde é que tem uma linha divisória nisso? Essa é uma questão bem polêmica, né? Até eu comentei no início, né, a respeito desse curso que aconteceu na PUC de Cinema Expandido, do qual eu participei, né, como professor, e essa discussão é uma discussão que me interessa bastante, né. Acabou de ser lançado na França um livro, se eu não me engano, é do Jacomon, sobre essa questão, que ele vai discutir, né, o cinema expandido e o cinema na sala de cinema, né, afinal, o que é cinema, tudo é cinema, né, e ele tem uma posição a respeito disso que é muito claro, assim, ele fala na questão do dispositivo, né, e da experiência do espectador em relação à imagem, né, e cinema, né, para ele é a experiência, né, de assistir o cinema na sala escura, imerso, né, durante 1h30, 2 horas, 5 horas, se o filme tiver 5 horas, né, 8 horas, se o filme tiver 8 horas, como um dos filmes do Bellatar, que a gente vai estar exibindo aqui esse ano, né, e que essa é a experiência cinematográfica, né. O cinema na galeria de arte, por exemplo, é outra coisa, né? Porque as pessoas passam ali, elas veem um trecho só daquilo que está sendo exibido, né? A relação delas com a imagem é outra, então isso é uma outra experiência de espectador, né? E que é diferente da experiência do cinema na sala escura, né? E eu acho assim que quem define muito, né, isso é o artista, né? Quer dizer, é o artista que vai dizer, né,
onde o filme dele será melhor percebido, melhor visto, né? Eu gosto muito de um artista contemporâneo que trabalha com apropriação, né? O Dirley deve conhecer, que é o Douglas Gordon, né? Que ele pega filmes super conhecidos aí da história do cinema, né? E leva eles para o museu. Então ele tem uma instalação que é famosíssima, que é Psicose 24 Horas, que ele projeta o filme Psicose do Alfred Hitchcock com uma velocidade, né, alterada, que faz com que a projeção do início ao final do filme dure 24 horas. Né? Então os movimentos do filme são quase imperceptíveis. Assim, o espectador entra na galeria, né, no museu, e ele vai ver a Janet Leigh gritando no banheiro, e aquilo lá vai durar muito tempo, né? Aqueles movimentos quase não serão perceptíveis, né, a olho nu, porque a projeção é muito lenta, né? Ele tem uma outra experiência que é mais radical ainda, que é uma exibição hiper expandida do filme Rastros do Ódio, do John Ford, né? Que a história do filme, né, que é uma família que tem a sua filha sequestrada pelos índios, né, quando criança, e aí toda a família morre, e o tio dela, depois de muito tempo, vai resgatá-la. Aí ela já é uma jovem entrando na vida adulta, totalmente já com os hábitos de uma indígena, né? E essa história, essa narrativa, ela tem uma duração de 5 anos, né? Que é o momento do rapto da menina até o resgate dela pelo John Wayne. O que o Gordon vai fazer? Ele vai alterar a projeção de uma forma que o filme, do início ao fim, vai levar 5 anos para ser projetado, né? Eu acho genial, assim, eu adoro o trabalho dele, né? Mas é óbvio que não é para ver no cinema, né? Não é para ver no cinema, né? Ele tá fazendo outra coisa com aquele filme do qual ele se apropriou, né? E o Cine Esquema Novo, que é um festival que tem, né, aqui em Porto Alegre, que foi super pioneiro nessa coisa de misturar os filmes, as bitolas, misturar trabalho de artista com trabalhos de diretores de cinema mesmo. Eles fizeram algumas propostas bastante radicais, assim, já desde a sua primeira edição, e tem coisas que eu realmente acredito que não funcionam na sala de cinema, né? Eu lembro, se não me engano, foi na primeira edição do Cine Esquema Novo, uma artista de Florianópolis, ela teve exibido um filme chamado Sorvete, né? Que era uma menina, que era ela, né, com um sorvete na mão, com duas bolas de sorvete, andando, né, e ela filmava essa casquinha de sorvete com 2 bolas, assim. E aí os espectadores vão se dar conta, né, que o tempo de duração era mais de 30 minutos, né, era o tempo que as bolas de sorvete levavam para derreter, né, porque ela, na verdade, não estava tomando sorvete, ela só estava caminhando com as bolas. E ela mesma, quando foi apresentar o filme na sala, ela disse: olha, gente, esse filme foi feito para ser exibido numa galeria, não numa sala de cinema, né? E as pessoas passavam, viam o filme e tal, e eu tô achando muito estranho, né, ver meu filme prestes a ser exibido numa sala de cinema. E realmente não funcionou, foi uma debandada dos espectadores e tal, porque depois que tu percebe do que se trata, né, que é uma ideia interessante e tal, mas, né,
boa parte dos espectadores não tem muito porquê ficar 2 horas vendo a bola de sorvete derreter, né? Que é mais ou menos, que nem uma coisa tão nova o Andy Warhol fez, né? E lá nos anos 60, os seus filmes hiper expandidos, né? Que mostravam um homem dormindo durante 8 horas, né? Um dia passando, né, com o Empire State enquadrado e tal. Quer dizer, nenhum espectador vai ficar assistindo 24 horas disso, né? Então, na verdade, eu acredito que é o artista o diretor, o videoartista, que vai definir, né, qual o melhor lugar para o seu filme ser apresentado e ser melhor fruído, né? Com certeza a experiência do Gordon com o Psicose 24 Horas, né, que ele mesmo, quando ele propôs esse filme, esse trabalho, ele disse que nenhum espectador conseguiria ver o trabalho completo, né? Por quê? Porque a galeria não fica aberta 24 horas, né? Então a galeria fica aberta 8 horas, 12 horas que seja, mas nenhum espectador poderia ver o trabalho, todo o trabalho completo, né? E não era nem isso que ele queria, ele estava, na verdade, pensando outras coisas, né? Que eu acho muito interessantes de serem pensadas, né? E o trabalho dele não é o filme Psicose do Alfred Hitchcock, é um outro trabalho, né? E isso que é interessante na apropriação, né? Se apropriar para fazer a mesma coisa não tem sentido, né? Então acho que essa questão aí eu acho que é importante da gente pensar. Mas na hora assim, tipo, na hora que o artista produz a obra também, vocês acreditam que tem uma separação, que é o que tu falou agora também é sobre a escolha de onde vai ser exibido a obra, mas na hora, ou como o artista monta o seu trabalho, se tem narrativa ou não, entende? Porque, tipo, a gente aprende cinema, né, pensando que cinema é para contar uma história, né, que tem que ter uma narrativa, que tem que ter um início, um meio e um fim, né, a gente sabe, a gente pesquisa, trabalha, sabe que não é assim, né, mas na parte prática, né, tipo, sei lá, eu volto e meio cito um pouco o discurso que o Peter Greenaway fez naquele Fronteiras do Pensamento, que ele fala sobre a morte do cinema, que o cinema já não é mais isso, que o cinema tem que tomar uma outra característica, mais como visual, como experiência sensorial, do que como contar uma historinha, né? Eu queria saber, assim, tipo, vocês percebem isso? Tu se preocupa, Dirney, assim, tipo, em sair dessa questão de narrativa e ficar nessa história do visual, de se apropriar da ferramenta Assim, os primeiros trabalhos não tinha essa preocupação, preocupação com o roteiro, eu digo, né? Mas, assim, se tu for observar o filme, é uma coisa meio de sensação, tu vai percebendo o Timor Mortis que estava passando ali há pouco, é isso, assim, tu vai vendo aquela série de imagens, de pedacinhos, tu vai juntando aquilo e no final tu vai ter uma sensação meio estranha, assim, do filme, dos fragmentos, e cada fragmento, cada coisa que tem, né? Mas nunca pensei assim, quando estou fazendo uma coisa, isso vai para uma galeria ou vai para... Simplesmente a coisa vai acontecendo, né? E claro, quando o trabalho está pronto, tu mais ou menos vê onde tu pode exibir esse trabalho, né? É uma coisa que eu faço, que eu não penso, assim, né? O trabalho, né? O que vai ser feito desse trabalho? Eu simplesmente vou fazendo, vou pensando nele. Era essa a pergunta, né? mas assim, tipo, ainda na pergunta anterior era sobre a diferença entre o cinema e o videoarte, digamos. Eu acho legal também que existam, né, essas questões do cinema expandido e tal, mas também acho legal, assim, o cinema com roteiro, uma coisa bem acabada, sabe? O cinema tradicional, entrar numa sala de cinema e assistir um filme durante 1 hora e meia, tu
mergulhar naquilo e viver aquela situação, eu acho maravilhoso também, né? Até porque eu acho que também tem outros artistas de outras áreas que também estão se apropriando do cinema e da linguagem do cinema, né? Tipo, sei lá, um que me veio à mente é a da Miranda Julia, aquela Eu, Você, Todos Nós. Uhum. Ela constrói um filme no padrão que a gente conhece como cinema, mas para mim aquilo não é um cinema, é um trabalho de Eu arte. lembrei agora de uma menina, Sofia Borges, que ela tem umas imagens de fotografia que remetem muito à história do cinema, assim, os enquadramentos que ela faz e a textura mesmo da fotografia, né? Então eu acho que, sei lá, é uma coisa meio estranha assim, falar em cinema, pensar no cinema só como o cubo, a sala escura hoje em dia, né? Eu acho que é uma coisa bem mais ampla, né? É por isso que se fala em cinema expandido, né? Justamente, e esse movimento que a gente vê assim, né, do cinema indo para os museus e para as galerias, o Marcelo lembrou bem, ele também tem um movimento contrário, que são os artistas que começam a fazer filmes, né? Então a gente tem a Cindy Sherman, a Miranda July, o Steve McQueen, que tem feito filmes, inclusive assim, a sombra de grandes estúdios, né? O Steve McQueen, no ano passado, lançou o Shame, que é um filme, né, que foi lançado comercialmente no esquema mais tradicional, né, do cinema tradicional, né? Não é um filme que ele fez pensando em exibir em galeria, né? Ele tem trabalhos que ele faz para exibir em galeria, né, para exibir em museu, mas o Shame ele queria, né, que fosse exibido em cinema, né? Eu acho que essa questão que tu colocas, né, do Peter Greenaway, que o cinema deve ser isso, o cinema deve ser aquilo, eu sou meio contrário a essas generalizações, assim, né? O cinema, ou a imagem, deve ser aquilo que o artista diz que ela é, né? Isso aí está na origem da arte moderna. Quando o Marcel Duchamp diz que um mictório é uma obra de arte, deu aquilo ali, é uma obra de arte. O artista tem total autonomia, né, para assinar aquilo que ele acredita que seja o seu objeto, né, criativo, né? E é claro que depois que tu assina, coloca no mundo, cada espectador também vai se apropriar disso de uma forma diferente, né? Mas o Greenaway dizia assim, o cinema não pode ser mais isso, né? Eu acho bastante discutível, assim, até porque o Peter Greenaway é um cineasta que foi se esgotando cada vez mais enquanto cineasta, né? Os filmes dele foram ficando cada vez mais maneiristas, mais pomposos, eu diria, né? E aí ele vai partir para essas mega instalações, né? Os Tulsa Upper Suitcases, que eu acho que tem um problema, né? Que são trabalhos muito pouco democráticos, no sentido de serem muito difíceis de serem acessados, né? A gente tentou trazer o Peter Greenaway para cá com essa instalação, que custa uma fortuna, é uma coisa assim absurdamente cara, né? A conferência dele no Fronteiras do Pensamento já tem um cachê absurdamente caro, né? Então me parece que é ele continua sendo um cara meio equivocado, assim. Os primeiros filmes dele eu gostava e comecei a desgostar cada vez mais, acho que ele foi virando um cara realmente muito maneirista, assim, né? E quando ele poderia se apropriar dessa democratização, né, que a produção de imagens hoje tem, né, ele vai fazer trabalhos cada vez mais elitistas, mais difíceis de viajar, mais difíceis de serem mostrados. Então são só as grandes metrópoles que conseguem receber os trabalhos dele.
porque é só nessas cidades que tem dinheiro para montar essas mega instalações dele e tal, e eu acho isso um pouco discutível. Eu prefiro as experiências aí da Miranda July, do Steve McQueen, eu acho mais interessantes, assim, que qualquer um de nós pode baixar um filme novo do McQueen ou da Miranda July aí, sem maiores problemas, e todo mundo ter acesso a isso, né? Eu acho que ele está muito na contramão, assim, no momento em que a gente vive uma coisa de democratização da imagem, de tirar ela da sala tradicional, ele vai propor uma outra coisa, mas uma coisa que custa uma fortuna, assim, e absolutamente difícil de ser acessada de uma forma mais democrática, né? Pois, falando nisso, pensando até no próprio Peter Greenaway, vem a questão do VJ, né, hoje em dia, né, do vídeo guerrilha, né, de ir pra rua e tal. Até há pouco mesmo, antes do programa começar, estava comentando sobre um artista que fazia a edição ao vivo, né? Pois é, eu acho que se tivesse assim, Microfone. Era muito parente. Não me lembro. Ele trabalhou com uma edição ao vivo. Sim, como é que chamava o filme? Não é o Guto Parente, não, eu não estou lembrado. Ele fazia edição ao vivo, assim, né? A partir até de deixas dos espectadores, né? Realmente não estou lembrando do nome nem do nome do filme, nem do nome do diretor agora. Talvez venha, mas isso aí é uma coisa que tem realmente acontecido. Não, eu assisti, né, logicamente, o pessoal fazendo projeção, mas nunca... Eu acho que não faria também, Marcelo. Por enquanto, não é uma coisa que me interessa, assim, né? Acho super legal. Cara, assisti em São Paulo, né, uma festa, etc., onde aconteceu isso. Mas, sei lá, para mim, por enquanto, para mim foi isso, assim, foi aquele momento, as imagens, foi o som, foi tudo muito legal e tudo, mas não me despertou nada mais do que isso, né? Pelo menos essa coisa da edição na hora, assim, do filme. Não, agora eu me lembrei de um outro momento da PF Gastal que eu gostava muito, um projeto que era, eu acho que era Rock no Cinema. Eu achava muito legal, para quem não é de Porto Alegre, a sala PF Gastal abria, montava meio que um palco na frente da tela de projeção, colocava uma banda, os músicos a tocar e rolavam umas imagens que conversavam com a música que estava sendo executada e tal. Eu me lembro até, vou contar aqui uma que eu achei bárbara, que eu levei a minha mãe, ela estava de aniversário, e o Six fez um show, ele faz o cover do Roberto Carlos, e aí ficaram rodando cenas dos filmes antigos do Roberto Carlos e a banda tocando. A minha mãe adorou, foi muito bacana, assim. Mas e essa questão assim de misturar o audiovisual e trazer ela para para uma conversa com outro tipo de performance ou arte diferente. Esse projeto era um projeto muito bacana, né? A edição não era feita ao vivo, os trechos de filmes, né? Eles eram editados previamente, né? É uma coisa que eu prefiro, porque eu acho que o trabalho de edição é um trabalho intelectual extremamente complexo, né? E que quando ele é feito ao vivo, na hora e espontaneamente, né, fica mais difícil de estabelecer conexões efetivamente
efetivas, eu acho, do ponto de vista estético, né? Porque todo esse momento que a gente vive, né, de migração de imagem, de facilidade de acesso à imagem, hoje qualquer um pode manipular a imagem e se apropriar delas e fazer o que bem entender com elas, né? Mesmo burlando, né, as leis de direito autoral que estão aí mesmo para serem burladas. Isso é muito bom, né? Mas isso tem um outro lado que também a gente tem que ver com uma certa atenção, que é esse lado que possibilita muita picaretagem, muito trabalho pouco relevante, muito trabalho banal, né? Que trata as imagens de uma forma banal, né? Então, eu acredito assim que um trabalho de reapropriação de imagens, né? O Journey tem um trabalho belíssimo em cima do Limite, né, do Mário Peixoto, né? Eu falei do Douglas Gordon, aí, que se apropria dos filmes do Hitchcock, né? De uma forma que eu acho maravilhosa, assim. Tudo bem, vamos nos apropriar, mas vamos nos apropriar bem, né? Especialmente quando a gente vai se apropriar de imagens produzidas por grandes gênios do cinema e da imagem. Não vamos tratar essas imagens de uma forma banal, né? E acho que esse é um cuidado, assim, que quem está aí nos assistindo e quer trabalhar com isso, né, tem que ter, assim, né, vamos respeitar as imagens também, né, dos outros, não vamos fazer qualquer coisa com elas porque essas pessoas ralaram muito para produzir esse acervo de imagens que a gente tem aí, né? Então, eu acho que hoje a gente vive num momento de excesso de imagens, assim, então a gente tem que escolher bem, né, o que vale a pena ser visto, né, escolher bem o que vale a pena produzir também, né, colocar na roda, porque tudo bem, é fácil, né, hoje a gente acessar isso, mas vamos, né, fazer isso com um pouco mais de cuidado. A facilidade acaba fazendo com que a coisa fique um pouco rasa, sabe? Falta a profundidade mesmo, mergulho, né, nas coisas. Então, é a facilidade, né? Então, isso é que as coisas que eu vi, assim, com essas edição na hora, assim, é interessante naquele momento e tal, tem algumas coisas que funcionam e o impacto da música e tal, mas é isso, assim, né? Para mim ainda é uma coisa um pouco rasa, assim, não vi nada que me surpreendesse, assim, a ponto de... Eu acho que... A gente está assim caminhando para o final, mas eu quero chamar a Isadora. A gente tinha aqui, só para esclarecer para o público, a gente tinha uma lista de temas assim a serem tocados, e foi tocado, a gente falou em todos eles, bem dizer, só não falou de TV pública, que a gente vai falar agora. Mas entre os temas, assim, meio que cinema expandido, transmídia, multimídia, multimeios, salas, locais de exibição, remixofagia, VJ, TV pública, morte do autor, narrativas e real versus ficção. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre TV pública e como isso também pode ajudar a gente, né? Aliás, assim, antes, só um pouquinho, queria saber, Ednei, tu tem algum local na rede onde a gente possa ver o teu trabalho? No YouTube, Ednei Prates. Não, acho que Cineágua. No Cineágua são os trabalhos meus e do Nelson, né, do coletivo. É cineaguablogspot.com. E a PF Gastal tem tem um site, um blog, né? Blog. Então tá, por favor, então. Bacana, eu estava acompanhando ali o debate. Eu acho que vários temas trazem muito a questão do viés
assim, do que foi debatido, acho que permeia todo o campo do audiovisual, mas ficou bastante ali no campo da videoarte, do vídeo de autor e tudo mais. E aí tem um outro lado que é bacana também, tá dando uma discutida dentro do audiovisual, é quando ele vai, e aí tem a ver com a questão da TV pública, ou quando você vai para um outro espectro de usar a linguagem para você adentrar a, a reportagem ou o próprio documentário, trazendo mesmo essa outra proposta, né, que vai estar, enfim, mexendo ali no subjetivo, vai estar sendo uma descontinuidade igual, mas está ali se utilizando de uma gramática um pouco diferente, que pode convergir ou não, e isso depende de como cada um está pensando esteticamente até a produção. E aí tem todo esse lance do remix, do ir pra rua, mas como que o audiovisual ele pode vir nessa perspectiva de guerrilha para disputar o campo da narrativa mesmo, assim. Acho que é uma provocação legal. Como é que ele vai... Eu lembro que quando eu fui lá na PF Gastal, você falou um pouco até da questão da Primavera Árabe, ali, conectando com esse lance do audiovisual, que eu acho que tem a ver com a TV pública, né? E com essas produções locais ou brasileiras ou independentes também de reportagem que podem estar ocupando melhor esses espaços públicos de televisão, ou até o caso da Pós-TV, que é uma TV pública também, porque qualquer um pode armar a sua transmissão com uma webcam e um computadorzinho já resolve, põe lá no site da Pós-TV e também está gerando informação disparando na rede, né? Então acho que seria mais comentar o lado B do audiovisual, talvez sem tanto glamour, né? Eu acho. Mas que é importante aí também. Bom, acho que isso foi muito bem lembrado, Isadora. Eu até não diria que é o lado B, eu acho que isso é o lado ao cubo, assim, né? Porque esse é um dos aspectos mais revolucionários, se não o mais revolucionário que a gente está vivendo nesse momento, né? O poder efetivamente revolucionário da democratização das imagens, né? E a história contemporânea tem nos mostrado isso de uma forma assim avassaladora, né? Se a gente vê o que aconteceu, né, lá na Primavera Árabe, né, que é um movimento que foi detonado a partir da divulgação dessas imagens produzidas por anônimos com câmera de celular, no momento em que as coisas estavam acontecendo, e que tu tem uma imprensa oficial tentando fazer com que as imagens não sejam divulgadas, não saiam do país, e essas imagens vão instantaneamente para o mundo, assim, né, e acabam detonando tudo que foi detonado lá e que continua sendo detonado, né? Isso é efetivamente revolucionário, né? Agora esse fato em Boston aí, que ainda está super obscuro, está sendo super manipulado, né, pelo governo americano, mas as primeiras imagens que se viu foram imagens produzidas por pessoas que estavam lá na hora, que filmaram com suas câmeras de celular, e muito provavelmente isso será solucionado a partir desse registro, né? Antes da imprensa oficial, das redes de televisão conseguirem chegar no local do fato ocorrido, as imagens produzidas pelos anônimos, pelos protagonistas daquele episódio já estavam correndo o mundo, né? E isso aí eu realmente acho fantástico, revolucionário. Acho que isso está pautando hoje a grande imprensa, vai provocar modificações profundas nessa grande imprensa, vai principalmente o que eu acho mais importante, tirar o poder dessa grande imprensa, né? Especialmente o poder de manipulação dessa grande imprensa, né? Que sempre manipulou, né, imagens. Hoje em dia está cada vez mais difícil de fazer isso, né, pela profusão com que elas são produzidas, né. Então eu acho esse aspecto muito, muito bacana, né, de democratização da imagem, da notícia, né,
Eu sou um entusiasta disso, assim. Idem. Eu acho que o que o Marquinhos falou é exatamente isso, né? Eu acho que a imagem hoje, com essa questão do celular, etc., né, é uma maneira rápida de acessar, né? Ter as coisas que estão acontecendo no mundo. E para essas imagens serem consideradas cinema ou cinema expandido, elas dependem de um ok estético? Ou elas, em que campo que elas estão dentro do audiovisual? Acho que, porque dependendo de alguma nomenclatura, você empodera as imagens ou não, né? Não sei o que vocês pensam disso. Olha, eu acho que se um artista se apropriar dessas imagens e ele afirmar que isso é arte, A gente tem um exemplo que é bem marcante, um dos grandes filmes produzidos em anos recentes, é um filme do Brian De Palma, chamado Redacted, que misteriosamente nunca foi lançado no Brasil, né? Que é um filme que ele fez a partir das imagens produzidas pelos soldados americanos que estavam na guerra do Iraque, né? É um filme violentíssimo, um dos mais duros ataques contra a política intervencionista norte-americana, né? É um filme que nos Estados Unidos teve a sua veiculação super boicotada em função disso, né? E aí não por acaso esses países como o Brasil, que são dominados pelo sistema de distribuição americana, hollywoodiana, acabaram também não vendo esse filme, né? Mas hoje, né, como a gente vive num momento de democratização da imagem, qualquer um pode baixar esse filme na internet e ver, né? Quer dizer, o Brian De Palma se apropria desse material, né, para fazer um filme de ficção, mas em que as coisas estão completamente embaralhadas, o que é ficção, o que é real, para desferir um comentário extremamente crítico, virulento em relação à política internacional praticada pelo seu país, né? Então, é isso, se o artista é talentoso, né, se o artista tem o que dizer, né, ele vai se apropriar dessas imagens, ele vai conseguir colocar na roda trabalhos absolutamente relevantes, né. Claro que também a gente vai ter, como sempre teve, né, artistas medíocres, sem talento, que vão se apropriar de imagens e vão usar a câmera de celular, a webcam e o que tiver à mão, e vão produzir trabalhos menos relevantes ou totalmente irrelevantes, né? Isso aí são os mistérios aí da criação artística, né? Tem artistas mais talentosos, outros menos talentosos, né? O que eu acho bacana nessa coisa da democratização das imagens é que até muito pouco tempo atrás, né, o cinema, por exemplo, ele era uma arte para os filhos da elite, assim, porque era muito caro fazer cinema, né? Os equipamentos eram muito caros, né? Tu tinha que realmente ser de uma família muito bem posicionada economicamente para poder ser produtor de imagens. Hoje tu não precisa mais disso, né? Hoje praticamente todo mundo pode produzir imagens, né? E aí isso realmente, né, vai possibilitar a eclosão de talentos e de trabalhos de valor em vários lugares, né? Um exemplo é o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, nos anos 60, ali com o cinema novo, quem produzia imagens, né, eram os filhos da classe média alta, ou da burguesia carioca, né, Joaquim Pedro de Andrade, Nelson Pereira dos Santos,
Cacá Diegues, grandes, né, diretores, nomes talentosos, mas de famílias abastadas. Hoje, no Rio de Janeiro, né, um menino da favela pode fazer um trabalho absolutamente relevante sem ter tido a sorte de nascer numa família, né, economicamente privilegiada. Isso eu acho realmente revolucionário e acho muito bacana, e acho que a gente vai ver coisas, já está vendo coisas relevantes sendo produzidas e verá muito mais, né? Pois então tá, gente, vamos encerrar. Tava massa. Muito obrigado, Dirnei, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Isadora. Muito obrigado a vocês todos. É isso aí, pessoal. Até. Não veio, né? Marcelo nem a campainha tocou. Dá para ouvir bem. Então tá, vamos lá. Tem horas? São 8h26. 8h26. Tá, né, Marcos? Agora tu sabe onde é que é. Também já nem sabe o caminho do estúdio. Como é que faz para ver isso agora, Marcelo? Então, vai ficar no site